Olá, meus queridos, tudo bem? Prazer, estamos aqui de volta, trazendo mais uma breve consideração, onde nós vamos dar continuidade à análise que estávamos fazendo a respeito do Manual dos Anciãos, Manual Pastorei, cuja sigla atual é SFL. Então nós vamos considerar hoje, nesse vídeo, vamos tentar fazer de uma forma breve, o capítulo 11. O capítulo 11 aborda assuntos médicos. Dentre os assuntos abordados, que no índice desse capítulo 11, fala sobre publicadores recém-batizados, irmãs grávidas e pais com filhos menores, idosos, internação no hospital, comunicação com a equipe médica, comissão de ligação com hospitais, que é a COLI, tratamento de saúde em outra cidade, batismo de pessoas com doenças contagiosas. Então, sem enrolação, logo no item número 1, diz o seguinte: a informação que os anciãos têm, os anciãos da organização, estamos aqui nos referindo ao Manual dos Anciãos, que são aqueles que são como pastores nas congregações da organização Torre de Vigia, conhecida como Testemunhas de Jeová. Então estamos mostrando como funcionam os procedimentos técnicos que cuidam da vida das pessoas. Então é importante que os membros saibam dessas informações, que tenham conhecimento. Na verdade é importante que todas as pessoas saibam como funcionam os procedimentos legais dentro da organização, como eles tratam as pessoas, como as pessoas são julgadas, casos que envolvem doutrinas, cuja vida das pessoas está nas mãos dessas doutrinas, como a questão do sangue, a questão da desassociação, dentre muitas outras. Então, por isso, a importância de nós elucidarmos, esclarecermos, abrirmos, fazermos aqui um apocalipse, que significa revelação. A palavra grega apocalipse significa isso, exposição, revelação. Então nós estamos aqui no apocalipse do livro Manual dos Anciãos. O item número 1, publicadores recém-batizados. O secretário deve fornecer para os publicadores recém-batizados os seguintes itens. O primeiro item é o cartão Diretivas DPA. Antigamente era da TOP, que era diretivas antecipadas e outorga e procuração, ou procuração e outorga, onde, no caso, a Testemunha de Jeová, o membro da organização, ele dá autorização ou procuração ou outorga poderes ao seu procurador para responder por ele em caso da sua incapacitação. Então ele deve receber um formulário que é parecido com esse aqui. Esse aqui eu imprimi em papel comum, mas ele vem num papel tipo cartolina, mais duro. Quando ele é dobrado, diretivas antecipadas, vou ver se eu coloco na tela aí de uma forma melhor. Diretivas antecipadas de procuração para tratamento de saúde. E aí o irmão lá vai preencher, eu fulano de tal, documento, endereço e tal. Sou testemunha de Jeová, ele deve indicar isso, e não aceito nenhuma transfusão de sangue total, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas ou plasma, em nenhuma circunstância, mesmo que os profissionais de saúde opinem que isso seja necessário para a manutenção da minha vida. E cita aqui Atos 15, 28 e 29. Recuso-me a fazer doações antecipadas e a armazenar meu sangue para posterior infusão. Isso aqui não é uma opção. A Testemunha de Jeová, o membro lá da organização, embora se diga nas publicações que é uma questão de decisão pessoal, na verdade isso é apenas um discurso do politicamente correto. A realidade é que dentro da organização a questão do sangue não é uma decisão pessoal, é uma decisão do corpo governante, e os membros têm que agir de acordo com aquilo que o corpo governante vai decidindo e modificando com o passar do tempo. Conforme nós estamos já abordando, não vamos entrar aqui em muitos detalhes da questão do sangue, porque nós já estamos considerando isso em outros vídeos, com a ajuda dos vídeos antigos do Paulo Sávio, onde estamos tratando sobre a questão do sangue e a hipocrisia da organização nessa questão, onde inclusive aqui se diz no documento que a Testemunha de Jeová não autoriza a armazenar o seu sangue para se utilizar depois, nem fazer doações. E, no entanto, como a gente já está vendo, eles aceitam frações de sangue que são extraídas de sangues doados e armazenados por pessoas que eles chamam de mundanas, pessoas do mundo de Satanás. E aí tem outros detalhes, não vamos abordar aqui esse documento, ele dobradinho,
é para ser colocado na carteira, né? Ele fica mais ou menos assim, ó. Quando você dobra, fazer um origamezinho aqui, ele fica mais ou menos assim, tá vendo? Só coloridinho, né? Vermelho aqui e tal. Tem o desenho do sangue aqui com aquela tarja dizendo proibido ou não, igual aquele proibido de estacionar que tem um traço no meio. Então, o secretário tem que fornecer esse documento aqui para os publicadores que foram batizados recentemente e se certificar de que eles preencham tudo. E aí, ó, deixar uma cópia com os seus procuradores. Aqui nomeia-se 2 procuradores, um procurador e um procurador opcional. Geralmente os irmãos escolhem anciãos, servos ministeriais, seu médico ou hospital e o secretário da congregação. Uma cópia do seu DPA, o seu documento de diretivas, tem que ficar arquivado lá no arquivo da congregação, para que os anciãos possam, depois, se acontecer alguma coisa de você tomar a transfusão de sangue, ou aceitar, ou ficarem sabendo que alguém te obrigou no hospital, eles poderem tratar disso na comissão judicativa, onde você vai ser julgado, se vai ser desassociado ou não. Segunda coisa que tem que se dar ao publicador recém-batizado: o suplemento Como Encaro as Frações de Sangue. Aqui eu trouxe a minha apostila do GVP, que é o Grupo de Visitas a Hospitais, na época que eu coordenava a GVP como membro da COLI. Na página 41, é uma parte do nosso Ministério do Reino. Então, essa parte aqui do Ministério do Reino, que é um suplemento, tem que ser dado ao publicador recém-batizado. Como encaro as frações de sangue e os procedimentos médicos que envolvem o uso do sangue, do meu próprio sangue. Nesse suplemento tem, né, algumas perguntinhas e respostas, tem a tabelinha do que é aceito e o que não é. Ó, proibido, aí diz aqui, ó, sua decisão pessoal. Tá vendo? Inaceitável, já decidiram, inaceitáveis para os cristãos. Nessa coluna aqui, tudo que o corpo governante diz aqui é inaceitável. E o publicador pode ou não escolher, se o corpo governante aprovar, algumas dessas outras opções que estão na tabela. Então esse suplemento aqui do Ministério do Reino de 2007, março de 2007, tem que ser dado também ao publicador e tem que se certificar de que ele lê e entende o que está escrito ali. Naturalmente, muitas vezes nem o próprio secretário, nem os próprios anciãos sabem como funciona, porque as doutrinas do corpo governante mudam conforme o tempo vai passando. Terceiro, o suplemento está preparado para enfrentar uma questão médica que põe a fé à prova, que é um outro suplemento do Ministério do Reino de fevereiro de 91. Tem aqui na apostila também. Esse aqui. Está preparado para enfrentar uma questão médica que põe fé à prova. E aí tem perguntas também, perguntas e respostas sobre bastante coisas, né, que são consideradas. E o secretário tem que fornecer isso ao publicador recém-batizado, para que ele fique, por assim dizer, a congregação, os anciãos fiquem tranquilos de saber que eles fizeram a parte deles de dar a documentação e agora está na mão do publicador. Se ele fizer besteira, ele vai ser desassociado por conta deles. Item 2. Irmãs grávidas e pais com filhos menores. Quando os anciãos ficam sabendo que uma irmã está grávida, eles devem perguntar se ela já encontrou o médico cooperador. Médico cooperador são aqueles médicos que a COLI, a Comissão de Ligação com Hospitais, já visitou, se certificou de que eles vão apoiar, de que eles vão fazer de tudo possível para que as vontades ou os desejos dos irmãos sejam feitos. Então, os anciãos têm que certificar que a irmã grávida já encontrou um hospital, médico ou operador. Devem se certificar que as irmãs grávidas e pais e mães com filhos menores conheçam as informações do artigo Mães Saudáveis e Bebês Saudáveis, na Despertar de novembro de 2009, página 26 e 17, documento como os pais podem proteger seus filhos das transfusões de sangue. Aqui, acho que aqui também tem na página 33. Aqui. Como proteger os filhos de uma transfusão de sangue, que é outro suplemento do Ministério do Reino de setembro de 92. Então, o secretário tem que certificar que as mulheres grávidas, os pais com filhos pequenos, tenham e saibam dessas informações. Tem a parte que fala dos idosos. Quando os idosos não têm ninguém da família que seja testemunho de Jeová, eles podem ficar mais expostos à pressão da equipe médica. Assim,
é bom que os anciãos incentivem esses irmãos a preencherem o cartão diretivas antecipadas, que é o famoso cartãozinho do sangue. A preocupação dos anciãos tem que ser que esses irmãos preencheram esse documento. Internação no hospital, é o item 4. Quando o publicador está sendo internado, ele precisa ler os formulários do hospital com bastante cuidado para ver se eles estão de acordo com suas decisões. As suas decisões aqui, na verdade, são as decisões da organização. Que a organização já decidiu para ele o que ele pode, o que é aceitável, o que é inaceitável, o que ele deve ou não fazer. No finalzinho diz assim, ó, ele talvez queira escolher 2 testemunhas de Jeová como seus procuradores. Esse ele talvez queira escolher 2 testemunhas de Jeová não é uma opção. O talvez foi colocado aqui para apenas fazer um discurso do politicamente correto. Na verdade, ele vai ter que escolher 2 testemunhas de Jeová como procuradores, de preferência anciãos. Comunicação com a equipe médica. Uma cirurgia é um trabalho em equipe. Uma cirurgia é um trabalho em equipe e todos os membros dessa equipe precisam entender que o que o publicador pensa. Na verdade, o publicador vai relatar para a equipe médica o que ele deve demonstrar que pensa, mas na verdade quem pensa é o corpo governante. Inclusive, os anestesiologistas devem ser informados sobre suas decisões relacionadas ao tratamento de saúde. Suas decisões? Não. Decisões da organização. O publicador é levado a crer que ele que está decidindo, por meio da manipulação, da programação neurolinguística. Mas, na verdade, no fundo, quem entende como funciona uma seita de controle mental, chega à conclusão de que, na verdade, quem está decidindo tudo é o corpo governante. As decisões sobre tratamento de saúde são responsabilidade do paciente e dos seus procuradores. As decisões, na verdade, quem está ali representando o corpo governante, porque as decisões já foram tomadas pelo corpo governante, que é representado pela COLI, pelo HIS, que é a parte jurídica da COLI, que trata de casos que envolvem tribunais sobre questões de sangue e hospitais. No item 6, comissão de ligação com hospitais, não vamos entrar em muitos detalhes, que nós vamos, nos vídeos abordando a consideração do sangue, nós vamos falar da apostila da COLI, Serviço de Informações sobre Hospitais, Comissão de Ligação com Hospitais. A minha apostila, essa aqui é de agosto de 2006, mas o conteúdo dela dá para ter uma ideia de como funciona a mentalidade do corpo governante sobre o assunto. No item 6, resumindo, a Comissão de Ligações com Hospitais, a COLI, ou as COLIs, tem um papel muito importante em ajudar a comunidade médica e a comunidade jurídica a entender nossa posição bíblica a respeito das transfusões de sangue. Nossa posição bíblica, entre parênteses, a posição que o corpo governante determina que os irmãos manifestem. Vamos lá. Do item 7 em diante aqui, sobre a COLI ainda, se diz que os anciãos têm que entrar em contato com a COLI, não os publicadores, mas na verdade, no fim das contas, os anciãos empurram para o publicador é que liga para a COLI. Eu lembro muito bem que muitas vezes, quando eu era membro da COLI, às vezes no feriado, estava voltando do serviço de pregação, teve uma vez que aconteceu isso, estava voltando do serviço de pregação no feriado, ia chegar em casa e ia fazer meu churrasco com a família, curtir o resto do feriado. Mal botei o pé em casa, o telefone tocou. Era um caso envolvendo uma irmã que estava internada no Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Aí eu saí desesperado, tomei banho, troquei de roupa e tentei entrar em contato com outros membros da COLI, porque eu recomendava que vá de 2 em 2. Ninguém estava disponível, ninguém. Isso era uma das coisas que mais entristecia, né? Era essa indisponibilidade dos irmãos em vir. Aí me empurraram para me acompanhar um irmão que tinha entrado na COLI recentemente. Eu também era recente na COLI, eu estava há alguns meses só. E eu fui lá para poder tratar com a equipe médica sobre o caso da irmã. E além de fazer uma visita à família, né, que estava lá, fui na casa deles visitar, fazer o pastoreio. O irmão que me acompanhou, o irmão que era novo na COLI, foi muito bem. Ele chegou lá já no final, já estava saindo do hospital. Conversei com a equipe médica sozinho e os familiares. Fiz a visita de pastoreio para a irmã que estava no leito. Visitei a família, dei o conforto que era necessário. E depois o irmão chegou. Ele também não tinha culpa, ele foi notificado já atrasado. Mas ele foi um bom companheiro ali, dali em diante, né? Ele me deu carona, me levou em casa, não tenho o que reclamar dele.
Mas é muito triste de você ver assim, que muitas vezes a gente se coloca à disposição para um caso que é para ajudar as pessoas, e muitos estão ali apenas pelo status, né? Pelo nome. Eu sou membro da Coli e tal, mas na hora que precisa, cadê? Muito difícil isso. Bem, vamos pular aqui para uma carta que chegou recentemente. Cadê a carta? Meu Deus, eu tinha separado aqui. Essa aqui é sobre as diretivas antecipadas. Todo ano a organização se preocupa em mandar os anciãos recapitularem. Antigamente era geralmente em março e abril. Os anciãos recebem. Tem aqui uma parte imensa que é só para os anciãos. E depois um trechinhozinho, piquititinho, que é para a congregação. Que é assim, ó. Aí vem assim, para os anciãos, tá vendo? O corpo governante faz assim, ele manda uma carta com duas informações. Uma sobre o assunto para os anciãos. Aí tem detalhes que os publicadores não sabem. Para os irmãos, tem a parte aqui, ó. Anúncios e lembretes para a congregação. Aí, sobre o mesmo assunto, os anciãos já vão dar um discurso floreado, já bonitinho, né? já enfeitado. Então, sobre a questão do sangue, essa carta de anúncios veio falando sobre isso. Ó. Assuntos, no item 3 da carta, assuntos de saúde e situações de risco de transfusão de sangue, o superintendente de grupo e outros anciãos do grupo podem considerar juntos como colocar em prática as seguintes orientações. Aí eles vêm falando. Cartão diretivas, que é o cartão do sangue. Certifique-se que os publicadores têm os documentos atualizados. Se não tiver, disponibilizem e preste atenção para ver se todo mundo preencheu. Gestantes e publicadores com filhos menores, aquele caso que a gente viu lá no Manual dos Anciãos. Aí tem informações, ó. Certifique que eles leram, como os pais podem proteger seus filhos, informações para gestantes, blá blá blá, tal, formulários. Aí eles citam o pastoreio, capítulo 11, que a gente acabou de considerar aqui, parágrafo 2. Situações em que existe o risco de transfusão de sangue. Se um publicador batizado, mesmo inativo, ou não batizado, ou seus filhos menores de idade estiverem em situação de risco de transfusão de sangue, os anciãos devem entrar em contato imediatamente com a Coli da sua região. Então aqui eles levantam a preocupação, e tanto é assim que vai ter até um discursozinho, né? Ou teve? Cadê? Essa parte aqui. Acho que vai ter ainda essa parte aqui, ó. Você está preparado para uma emergência médica? Tem o esboço aqui, que veio junto com a carta. Aí vai ter um videozinho de 6 minutos, né? E olha bem isso aqui, ó. Além de mostrar a importância, além de mostrar como é importante e necessário estar preparado para uma equipe médica, esse está preparado para uma equipe médica que visa apenas a questão do sangue. Ajude a assistência a sentir gratidão pelos recursos e pela ajuda que a Organização de Jeová tem nos dado. Essas ajudas é a Coli e os formulários para você poder fazer valer a vontade do corpo governante, não a sua. Aí eles, claro, fazem aqui as propagandas das suas publicações, né? A lição 39 do livro Seja Feliz para Sempre é um recurso excelente para nos ajudar a entender o ponto de vista de Deus sobre o sangue e tomar decisões médicas que agradam a Jeová. Na verdade, se você for lá, você vai ver que na verdade o que está aqui é o ponto de vista do corpo governante. E aí eles chamam a atenção constantemente aqui, ó. Esse formulário aqui é citado várias vezes nesse formulário, aliás, nesse esboço de alguns minutos. Vamos lá, 12 minutos, mais 2, dá 14, e conclusão 1 minuto. Então 15 minutos, é um discurso de 15 minutos, onde se cita várias vezes esse formulário aqui. Jesus é citado? Não. Jesus só é citado nas reuniões, em geral, no começo, na oração inicial, e no final, na oração final. Queria só ler um trechinho aqui que fala sobre tratamento de saúde em outra cidade, que diz assim, ó. Às vezes um publicador precisa de cuidados médicos especializados que não estão disponíveis em sua região. Os pacientes que são testemunhas de Jeová podem usar o formulário pedido de hospedagem, blá blá blá. Os pacientes não são obrigados a usar esse recurso, principalmente quando eles têm condições financeiras de cobrir suas despesas. Claro que aqui todo o incentivo é que os irmãos
não peçam dinheiro a Betel. Aí o 13 que eu queria chamar a atenção diz assim: se algum acompanhante do paciente for um parente que está desassociado ou que não é testemunha de Jeová, esse parente não poderá ficar hospedado na casa de irmãos, nem terá direito a descontos especiais para testemunha de Jeová. Um caso envolvendo vidas, envolvendo saúde. Vamos supor que eu sou a única pessoa que posso socorrer um parente da minha família. E aí esse parente que ainda é membro da organização pede ajuda. Aí eles arrumam hospedagem em algum lugar. Eu sou a única pessoa que pode transportar essa pessoa para lá. Mas como eu sou desassociado, então eu não posso ficar hospedado na casa de irmãos e nem ter direito a descontos especiais, que são exclusivos para as testemunhas de Jeová. Agora, a gente ri, mas é uma coisa bizarra, pelo menos do meu ponto de vista, desumana, né? Essas provisões são apenas para o paciente e para os membros de sua família imediata que têm boa reputação. Boa reputação é o quê? Você pode ser um canalha, você pode ser um mentiroso, fofoqueiro, um injuriador, tudo de ruim. Desde que você não seja desassociado, continue membro da organização, então você tem boa reputação. Agora você pode ser um bom chefe de família, honesto, trabalhador, fala a verdade, uma pessoa de honra, digna, que cumpre o que fala. Você não serve, porque você não tem o rótulo jw.org no peito, ou na testa, ou no braço. A marca da besta, né? É assim que funciona, né? Essa aqui é a parte que fala sobre tratamentos de saúde, assuntos médicos. Mais detalhes a respeito disso nós vamos tratar. Nós estamos trazendo aí os vídeos com a ajuda do Paulo Sávio. Quero mais uma vez agradecer o Paulo Sávio por ter cedido os vídeos. Vamos falar um pouquinho da brochura do grupo de visitas. Como citamos, vamos falar um pouquinho da parte do sangue que está no livro Raciocínios. E também... Cadê? Está aqui embaixo. Vê se dá para tirar sem cair. Também na brochura, como pode o sangue salvar sua vida, né? Dentre muitas outras coisas que nós estamos considerando, mas eu quero só passar esse trecho aqui. Foi um prazer considerar com vocês brevemente. Fizemos aqui apenas uma abordagem um tanto quanto superficial do assunto, ele é muito mais abrangente. E à medida que formos fazendo os vídeos, nós vamos considerando, recapitulando, inserindo, né, aprofundando cada vez mais no entendimento dessas questões que diz respeito às vidas humanas. A questão do sangue é um assunto que visa vidas, e muitos já morreram por causa das doutrinas malucas do corpo governante que ficam modificando-se com o passar do tempo. Foi um prazer, aguarde então até os nossos próximos vídeos. Até lá!